Olá, bem-vindo ao podcast do projeto MEM News. Hoje vamos falar sobre a Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Com mais de 50 comunicações científicas, esta conferência foi realizada aqui, na Universidade de Fernando Pessoa, no dia 20 de março de 2026. O evento, com predominância para o espaço ibero-americano, reuniu cerca de 70 investigadores e investigadoras do campo da história da comunicação e foi marcado pelos resultados da pesquisa realizada pela equipa do projeto MEM News, desenvolvida entre janeiro de 2025 e julho de 2026. A sessão de abertura deste evento internacional contou com a participação de Salvato Trigo, presidente da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, Pedro Reis, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, em representação do reitor da Universidade de Fernando Pessoa, e Jorge Pedro Sousa, investigador principal do projeto. Esta sessão inaugural abriu com a voz de Salvato Trigo, que dentro da temática do evento destacou a evolução da prática jornalística ao longo da história, salientando os desafios que se fizeram presentes após a Segunda Grande Guerra. O jornalismo teve um período, eu diria um período áureo, dos anos 50 praticamente até aos finais dos anos 90, ou ao meio dos anos 90, aquilo que começa a pôr em causa justamente o jornalismo, pôr em causa no sentido do seu período áureo, do seu período próprio, com uma identidade muito forte, é o advento, como toda a gente sabe, da internet. Nos anos 90, evidentemente que a partir daí começamos a ter problemas de outra natureza, na medida em que as fontes deixaram de ser fontes diretas e passaram a ser fontes indiretas, na maior parte dos casos, para o jornalismo. E quando as fontes indiretas são mais utilizadas que as fontes diretas, corre-se sempre o risco de, obviamente, produzir um jornalismo que não é verdadeiramente assente na factualidade, mas muitas vezes na ficcionalidade, ou seja, na forma como a fonte indireta é capaz de ficcionar o próprio facto. E por isso, hoje, vivemos muito confrontados, para concluir, entre esta dupla situação. Nós sabemos todos que o jornalismo se faz de factos, mas sabemos todos também que cada vez mais ele é feito de fictos. E, portanto, estamos hoje confrontados com esta realidade que temos que saber enfrentar. De grande parte das coisas que aparecem, evidentemente, sob a forma, digamos, da autenticidade jornalística, não têm essa mesma autenticidade, porque, evidentemente, o recurso às fontes deixou de ser um recurso direto, e esse recurso às fontes direto, evidentemente que a fonte mais credível para que o jornalista possa construir a narrativa do seu próprio facto seriam as fontes de natureza oral, e porque a maior parte hoje das fontes não são de natureza oral, já são transformadas em fontes de natureza escrita, e lamentavelmente muito jornalismo que hoje se faz tem como fontes as redes sociais, o que é profundamente negativo. De seguida, Pedro Reis, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, sublinhou a importância do projeto para a reconstrução da memória intergeracional e intercultural da história e da comunicação. Cruzar as ciências da comunicação com a história é reconhecer que a notícia não é um objeto estático, mas um facto de memória permanentemente reconstruído, reanalisado a partir do presente, a partir de cada momento presente. E por isso o programa do evento propõe abordagens muito diversificadas que refletem como as diferentes gerações recordam o mundo através do prisma mediático, conforme o mundo lhes foi chegando pela via mediática. É por isso um motivo de grande orgulho para a nossa faculdade que esta conferência se assuma como um espaço de diálogo intergeracional, porque muitas gerações foram auscultadas no âmbito deste projeto, mas não só diálogo intergeracional, mas também um diálogo intercultural, um diálogo interlinguístico que se processa designadamente em português, em galego e em castelhano. Ao privilegiarmos estas três línguas ibéricas, reforçamos a nossa vocação como ponte para a comunidade de investigadores ibero-americanos. Esta pluralidade linguística reflete a riqueza da reflexão e também dos objetos de estudo. Aliás, verificando os resumos das intervenções que ocorrerão durante o dia de hoje, verificam-se referências desde as gazetas antigas dos séculos passados até às dinâmicas da inteligência artificial no mercado de trabalho contemporâneo, com todos os desafios que a internet nos colocam.
Ora, no momento em que se celebram ou se assinalam já mais de 50 anos de sistema democrático em Portugal, esta história oral que perpassa ao longo destes últimos anos revela-se um instrumento de resistência e que pode ajudar à verdade. Ouvir os testemunhos dos profissionais dos mídia que viveram diferentes períodos históricos, a chamada ditadura, a revolução, assim como compreender as práticas de consumo dos mídia pelas diferentes gerações, em diferentes épocas, em diferentes geografias, permite-nos entender a literacia mediática não como um conceito teórico, mas como uma ferramenta de cidadania. A conferência de abertura contou com a participação dos investigadores Alberto Penha Rodrigues, Conchalanga e Maria Alva Barbosa. A recuperação da memória das primeiras eleições democráticas de Portugal foi o tema apresentado por Alberto Penha Rodrigues, consultor do projeto MemNews e professor doutor pelas Universidades de Vigo e Coimbra. Penha Rodrigues, a partir do jornal Portuguese Times, um periódico com base nos Estados Unidos, trouxe a este congresso uma análise da atuação da imprensa norte-americana de cariz português nas semanas que antecederam a votação de 1975 no nosso país. Nesses momentos críticos, o jornal expressou as suas dúvidas, os seus receios e as suas desilusões, tentando desempenhar uma função ativa na defesa de um modelo democrático e contra qualquer tentativa de estabelecer um novo regime autoritário. O semanário aderiu ao apelo do Presidente da República Portuguesa, Francisco da Costa Gomes, que advertiu os partidos políticos de que era necessário evitar ditaduras. Para reforçar a sua rejeição às tendências autoritárias e criar uma maior consciência sobre o resultado decisivo das eleições, entre os testemunhos publicados, possivelmente o mais relevante foi a do senador Ted Kennedy, que se mostrou confiante no bom senso dos portugueses. Quando, em meados de março de 75, o governo provisório se demitiu e se sucederam as negociações para criar um novo gabinete em meio de uma grande confusão e inestabilidade política, o diretor do semanário, António Alberto Costa, pediu aos seus leitores prudência e calma. No entanto, a influência do Partido Comunista Português em todo o processo faz com que o Portuguese Times temesse seriamente uma deriva autoritária de esquerda. Por isso, no seu editorial de 27 de março de 75, o semanário exorta todos os membros da diáspora portuguesa a agir imediatamente, pressionando os líderes políticos norte-americanos para que apoiassem a instauração de um sistema político democrático em Portugal. Esta estratégia de propaganda envolveu também o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, que recebeu centenares de cartas de luso-americanos a solicitar a sua intervenção no processo de transição portuguesa, no âmbito de uma ação de ativismo político orquestrada pelo Portuguese Times. Entre outras iniciativas de caráter simbólico com grande repercussão pública promovidas pelo semanário luso-americano, mais de 3.000 portugueses reuniram-se em frente da sede das Nações Unidas, em Nova York, para pedir apoio internacional a favor da democracia em Portugal. E nos dias que antecederam as eleições, num clima emocional de grande agitação e angústia, convocou e encorajou uma nova manifestação que reuniu mais de 5.000 imigrantes em Washington, em frente da Casa Branca. Por sua vez, Conchalanga, consultora do projeto e professora doutora na Universidade de Sevilha, apresentou, a partir de Espanha, a questão da memória, ao enfocar na recuperação da memória dos jornalistas invisíveis, inclusivamente nos tempos do franquismo. Te voy a hablar de un proyecto que todavía está abierto, del grupo de investigación que lidero en la Universidad de Sevilla, Historia Crítica del Periodismo Andaluz, y que hemos llamado Invisibles en el Periodismo. Insisto, es un proyecto en curso en el que yo voy a trabajar sobre todo la cuestión del franquismo, pero no es la única trabajada, y que realmente intenta recuperar los nombres de aquellos periodistas olvidados, invisibilizados por la historia, que son muchísimos y por muchos motivos. La idea crítica del proyecto es que es intentar hacer una historia del periodismo fuera de las historias clásicas, donde siempre se estudia la historia de la capital, la historia del periodismo portugués, es Lisboa, quizás Oporto y poco más, ¿no? Donde falta la historia de las otras ciudades, de la prensa local, que ha sido, por eso he dejado el último libro, lo comentaré al final, donde se descubre que también hay una interesantísima prensa local de pequeñas localidades
con una historia realmente impresionante, donde se habla de los grandes directores, de los grandes medios y de algunos grandes periodistas, pero no hay más en esa historia, ¿no? Eso ocurre en la historia del periodismo de Portugal, en la historia del periodismo español, donde se habla del periodismo de Madrid, Barcelona y poco más, si acaso de alguna gran periódico de Sevilla, de Vigo, pero bueno, muy, muy puntual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Esa es la historia de la comunicación, la historia de los grandes, ¿qué ocurre con los pequeños, no? O qué ocurre con otros, ¿no? Esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? De esos que hemos llamado, algunos no son tan invisibles, otros sí. Esa prensa regional, prensa local, prensa de medios minoritarios, de esos pequeños periódicos que no tienen una economía para hacer, en fin, grandes tiradas, pero que a lo mejor sí tuvieron un papel muy importante en su momento o tienen una enorme calidad, teniendo en cuenta que el sesgo político, el contexto político es el que es, por supuesto, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, somos historiadores, no se entiende nada sin el contexto histórico, ni siquiera el presente. Y permítanme que termine también con esta reivindicación de la importancia de conocer la historia, sobre todo en este momento de locura que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces también sería un pouco uma parte do projeto que eu personalmente também me interessa. De facto, a questão do tempo, da memória e do esquecimento pode ser vista sob diferentes perspectivas. E na sua apresentação, Maria Alva Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq e cientista da FAPERJ, aponta para as camadas temporais e para a necessidade de compreender as reconsiderações e reinterpretações da história. Eu percebi na fala da Concha e do Alberto que, a rigor, a história se constitui numa espécie de luta contra o esquecimento. Várias dimensões do esquecimento apareceram na fala tanto do Alberto e, portanto, a questão da memória, do memorável no centro da trama. Então, eu vou começar essa fala com uma série de perguntas, as mesmas lá do Cantinflas, que o Alberto falou, que seria uma história do jornalismo do tempo presente. Seria apenas aquela que se refere a um tema que cronologicamente é mais próximo da nossa vida, da vida do pesquisador? De que maneira essa história seria, então, dependente de um tempo cronológico, linear e orientado, dentro de uma cosmopercepção de um tempo histórico que não é universal. Ele foi criado, inventado e gestado pela epistemologia europeia. É bom que se diga, não é? Então, o tempo histórico é isso. É muito importante, mas tem uma questão ideológica por trás dele, né? Aquele tempo que diz respeito à vida do pesquisador, que é exatamente o projeto que o Jorge coordenou aqui, né? Tem muitos desafios. O principal deles são as interferências da própria memória do pesquisador, e essa memória testemunhal ser transformada, entre aspas, em documentos de um passado recente e um arcabouço teórico empírico principal da pesquisa. Em uma fase é preciso ouvir o outro, mas ouvir-se também. Por outro lado, não há uma única maneira de se fazer história. Há muitas formas de se fazer história. A gente pode demarcar aqueles acontecimentos que são mais importantes ou pequenas frestas de transformação. O tempo presente é sempre o nosso tempo. E diante do envolvimento de lembranças intermitentes, há sempre camadas temporais sobrepostas que fazem do passado aquilo que o Koselleck chama espaços de experiência, no qual se escreve também de maneira ainda mais contundente o desejo e a esperança. Há também o estranhamento da própria condição existencial do pesquisador no presente, que se reflete na maneira como ele é capaz de ler o seu próprio tempo. Dessa forma, as interferências do trabalho da memória são determinantes nessas formas, nessas maneiras de reinterpretar o passado. Há mais, há uma certa subversão da memória pessoal pela memória histórica. Desse modo, não importa o que das lembranças do pesquisador levem ele a evocar, a pensar. Determinados acontecimentos emblemáticos se cristalizam nessa história como marcas características das épocas.
A segunda consiste na questão muito problemática, mas também é uma benção para o historiador, que é a questão do anacronismo. Uma complexa questão para quem se arvora nessa posição de interpretar o passado, seja ele próximo ou distante. Eu costumo dizer que há o anacronismo do bem e o anacronismo do mal. O anacronismo do bem é o seguinte: é você julgar os homens do passado como inferiores a você. Eles tiveram expectativa a nós que somos do futuro. Então, eles talvez desejaram que a gente não tivesse fazendo guerra, destruindo o mundo com as nossas ações. Então, eles se frustraram em relação ao futuro. E a gente normalmente tem um olhar pouco generoso com os homens do passado. A gente diz assim, mas se tivesse sido assim, os homens do passado não viveram o tempo da existência, deles até a nossa existência. Fazer isso é fazer um mal, né? É fazer uma interpretação errônea, porque eles não tiveram as oportunidades que a gente teve, não tem o conhecimento do passado até hoje. E a gente imputa a nossa visão, a nossa maneira de pensar hoje a esses homens do passado. Assim, o passado nunca é o outro tempo, é sempre o nosso tempo. Já no final do evento, o coordenador do projeto MemNews, Jorge Pedro Sousa, faz uma avaliação sobre o decorrer dos trabalhos. A Conferência Internacional dedicada à história da comunicação e do jornalismo que o projeto MemNews organizou pretendeu contribuir para a produção e difusão arbitrada do novo conhecimento produzido pela equipa do projeto, mas também para dar oportunidade a outros pesquisadores divulgarem arbitradamente o conhecimento que também produziram no campo da história da comunicação e do jornalismo. E assim terminamos este podcast sobre a sessão de abertura e rescaldo da Conferência Internacional História da Comunicação e do Jornalismo. Para além de falar do projeto MemNews, os participantes possibilitaram conhecer histórias de realidades diferentes a partir de diferentes contextos de recepção. Este podcast foi produzido a partir dos vídeos disponibilizados no canal YouTube do projeto MemNews. Foram utilizados os depoimentos de Salvato Trigo e Pedro Reis e as conferências de Alberto Penha Rodrigues, Concha Langa e Marialva Barbosa. A apresentação de Ana Gabriela Nogueira, produção e edição de Patrícia Weber. Coordenação do projeto MemNews, Jorge Pedro Sousa. Uma produção do Laboratório de Rádio, Imprensa e Hipermídia da Universidade Fernando Pessoa.